Olá, tudo excelente? Eu sou Suelen Melo. Eu desenvolvo esse negócio já há 13 anos com meu marido. E eu era estudante, ele era bancário. Quando começamos essa atividade, né, a gente tinha um filho, hoje ele tem 18 anos, na época ele era pequenininho. Estávamos passando pela pior crise financeira da nossa vida. Morando numa casa que eu não queria morar, andando num carro todo financiado, um carro popular. Mas não era aquela vida que eu queria, sabe? E o salário não dava para chegar até o dia 30. Eu não sei se você conhece alguém que está passando por uma crise financeira ou se de repente é você mesmo. E eu pedia a Deus, eu colocava o joelho no chão, dizia: Senhor, isso não está certo, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece o quanto a gente tem garra, sabe? O Senhor conhece a nossa garra, a nossa determinação. Nos mostra alguma coisa, Senhor, para a gente poder trabalhar e sair dessa situação de dificuldade. Foi quando o meu irmão, em 2007, nos apresentou essa companhia e a gente abraçou a ideia. E hoje eu quero falar para vocês da meta macro dentro da empresa, chamada Chairman Bônus, divisão de lucros, bônus do presidente, que essa meta entrou no nosso coração. E o que é o Chairman, Suelen? Gente, a empresa ela pega um percentual, tá, de tudo o que ela fatura e distribui para aqueles empreendedores que fecharem a meta. Então, é uma meta de janeiro a dezembro, somente para gerentes. Então, o que é que você tem que fazer? Ser um gerente. A gente fala que a partir de gerente, a empresa te cede um banquete. Então, o que é que você está esperando aí para ser logo gerente dessa companhia? Agora, a parte mais difícil, acreditem nisso, é a crença. Todos nós somos educados, criados para ser negativo. Então, a parte mais difícil de qualquer negócio não é o agir, é o crer. Quando você crer, as coisas acontecem. Se não está acontecendo, é porque você não está acreditando o suficiente. Então, a gente, desde o início, trabalhou muito essa crença. E eu lembro que a gente não era nem gerente ainda da companhia. E a gente mostrava o plano, né? Nós mostrávamos o plano e depois do plano, a gente olhava para a cara do prospecto e falava assim: olha, tem computador na tua casa? Naquela época, computador não era como é hoje, né? E a pessoa dizia assim, sei lá, tem. Eu falei: pois então, peraí, coloca aí, divisão de lucros, Forever Living, Punta del Este. Gente, esse vídeo nós assistimos 300 milhões de vezes. E a gente chorava assistindo esse vídeo, mas a gente nem era gerente ainda. Eu olhava para o prospecto e falava assim: olha, nós vamos estar aí. E nós vamos, e você também pode estar aí. A gente percebia que ele, tipo assim, olhava para a gente, tipo, como assim? Eu acabei de ver o negócio, essa mulher que eu nunca vi às vezes na vida tá me dizendo que eu vou receber isso aí numa viagem internacional. Eu percebia que ele não estava acreditando. Mas eu não me importava, porque eu estava acreditando. Então, crer é a parte mais importante desse negócio, sabe? Acreditar. Então, aquele vídeo eu assisti com o Paulo 50 mil vezes, você não tem noção. E toda vez que a gente assistia, a gente chorava, a gente se imaginava. Quando dizia assim, fulano de tal, cheque de tantos mil dólares, ali eu entendia, sou eu. Eu já me imaginava entrando no palco, recebendo aquele cheque. Então, nós iniciamos em 2007, nos qualificamos a gerente em 2008, 8 meses de trabalho para a qualificação de gerente. E a primeiro chairman foi em 2010, de um trabalho realizado em 2009. E o primeiro chairman foi 10.749. Até hoje eu escuto aquele vídeo e eu choro, acabei de ver e eu tive que retocar a maquiagem porque é muito emocionante. Quando ele fala: e do Brasil, Paulo Luiz Nogueira e Suelen Melo, 10.749 dólares. Aquilo ali, naquele dia, Deus confirmou. Eu desci daquele palco, toda me tremendo, com o Paulo.
E eu falei assim, essa é a meta que vai mudar a nossa vida. Nós descemos do palco e fizemos um compromisso com o nosso time. Juntamos o time e pensamos assim, quem são os líderes que nesse momento estão mais comprometidos? É com eles que a gente vai fazer um compromisso. E no ano seguinte, nós saltamos do nível 1 para o nível 2. A divisão de lucro ela tem 3 níveis, cada nível aumenta a complexidade, aumenta absurdamente os valores. E no ano seguinte, nós saltamos de $10.749 para mais de $70 mil. Naquele dia que a gente recebeu a primeira divisão de lucros, quando a gente desceu do palco no Rio de Janeiro, eu fiz uma conta e falei, Paulo, pelo amor de Deus, $10.749 representa 17 vezes tu recebendo o 13º no banco. E quando saltou de 10.749 para mais de $70 mil, eu falei, essa é a meta que qualquer pessoa transforma a vida dela, essa é a meta de comprar uma casa à vista, de mudar a vida. E a partir daí, só compromisso mesmo com a divisão de lucros. E nós já fomos a 8 divisão de lucros, né? 4 no nível 1 e 4 no nível 2. E para você receber esse chairman, o que tem que fazer? Primeiro, você tem que respeitar a lei do processo. Existem fases para você chegar até lá. Normalmente, para fechar um chairman, você vai fechar o gerente águia antes e depois vem o chairman, tá? E depois, o que você precisa entender para fechar essa meta? Estou muito emocionada. Vocês vão entender o porquê. A primeira teve um gostinho incrível e essa última, meu Deus. Então, para receber a meta, você tem que entender sobre produtividade. Você tem que ser produtivo, você tem que ser apaixonado por metas. Respeite a lei do processo. A lei do processo diz que você vai cair algumas vezes, mas você vai levantar milhões de vezes. Sabe? A lei do processo, ela diz que a queda, ela é só temporária. De repente, você planeja uma coisa, não sai como você quer, sai da próxima vez, mas não desista. Não desista dos seus sonhos. Então, já foram essa agora, a próxima vai ser a 8ª divisão de lucros. Nós já acumulamos mais de 1,5 milhão em divisão de lucros por ter entendido essa meta macro, tá? O que a gente precisa entender? Toda meta, a gente não começa de baixo para cima, sabe? A gente tem que sonhar alto, a gente tem que sonhar alto. Porque o problema de sonhar baixo é acertar. Então, qual é o problema que tem em sonhar alto, gente? Se você não acertar hoje aquele topo mais alto da montanha, você vai acertar amanhã. E aí, respeita a lei do processo. Vão acontecer outras etapas até você chegar nessa meta. Então, de 2010 a 2013, nós qualificamos essas metas, a divisão de lucros, de forma ininterrupta. Nós não quebramos nenhum ano. E aí, nós passamos, depois de 2013, 5 anos sem fechar essa meta tão importante. E durante esses 5 anos, não pense que a gente ficou acomodado, sabe, tranquilo, porque o problema que tem de você não fechar a meta é que você se acostuma a não fechar a meta. No começo dói. Puxa, eu não fechei a divisão de lucro esse ano. No começo dói. Quando você passa 2, 3 anos sem fechar a divisão de lucros, você está acostumado, você começa a se acostumar com aquela situação. Porque nós, seres humanos, nos acostumamos com o que é bom e nos acostumamos também com o que é ruim. E a gente não pode se acostumar a estar fora das metas. E aí, quando foi, nós passamos 5 anos não quebrando a divisão de lucros, depois passamos 5 anos sem fechar divisão de lucros, e quando foi em 2017, não sei se 2017 ou 2018, Paulo chegou para mim. Enquanto isso, a gente ia preparando nossas bases, tá? A gente ia juntando time, olha, a gente vai voltar para a divisão de lucros. E eu não esperei ninguém fechar a divisão de lucros, sabe? Porque o líder é esse, o líder é aquele que dá exemplo. O líder não espera a produção vir para ele ficar feliz. O líder não espera, a gente conhece, eu brinco, né, que a gente conhece o líder quando a produção tá baixa. Quando a produção tá alta, todo mundo é feliz e todo mundo é motivado. E a gente ficava juntando o grupo dizendo, olha, nós vamos voltar, nós vamos voltar. Em 2017, o Paulo olhou para mim e falou assim, nós vamos voltar esse ano para a divisão de lucros. E nós vamos passar 5 anos sem quebrar. Eu olhei para ele e ele começou a falar isso para todo mundo. Começou a falar isso para toda a rede. Eu falei, Paulo, tu é louco. Para de falar isso. A gente passou 5 anos fora da divisão de lucros. Vamos primeiro qualificar a volta.
Eu só consegui enxergar a divisão de lucro daquele ano, mas ele conseguia enxergar de 5 anos. Eu falei, olha, eu não estou crendo, eu estou crendo nesse ano. E quando a gente fechou a divisão de lucros daquele ano, gente, foi incrível, sabe? Como é importante você ter sonhos altos mesmo. Você não ter sonho só de um ano, você ter sonho de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, tá? Depois daquela volta da divisão de lucros, eu consegui enxergar os 5 anos e já são 4 anos sem quebrar. E agora, Suelen, o que é que eu faço? Vamos para os primeiros passos. É você entender que a divisão de lucro é de janeiro a dezembro. Aí não é porque a divisão de lucro começa em janeiro que no mês de dezembro tu vai se acomodar. Nós acompanhamos muito a rede, tá? Nós somos líderes muito presentes, de acompanhar, de ter gráficos, né? Onde a gente coloca a pontuação daqueles líderes que são possíveis águias, possíveis divisão de lucro. A gente acompanha mês a mês. E não é porque está produzindo que a gente está lá, massa! Não, a gente se preocupa com como é que está vindo a produção, porque a gente não quer uma produção só por mês. A gente quer ajudar aquele network a ter uma produção que passe por mais tempo, que dure mais tempo, né? Que seja uma produção realmente crescente, não temporária. Então, a meta da divisão é de janeiro a dezembro, tá? Você não é porque ela começa em janeiro que mês de dezembro tu vai fazer um mês horrível. A gente já, segundo o que a gente já estuda, o que a gente já acompanha, as pessoas que terminam, os líderes que terminam o ano bem, eles tendem a começar o ano bem. Então, quando chegar em dezembro, não faça um mês feio em dezembro, faça um mês bonito, mesmo sabendo que em janeiro só que começa o chairman, tá? Então, qualifica a tua gerência o mais rápido possível. E forma líderes, gente. Não é só formar gerente, não. Não é só formar uma pessoa que fez 150 caixa crédito em 4 meses ou 120 em 2. Não é formar líder. Se preocupa com as pessoas, se preocupa com a formação delas. Né? Cria raiz, líderes que criem raiz dentro do negócio. Líderes apaixonados pelo que estão fazendo, apaixonados pela missão. E trabalha de forma maciça. Trabalha de forma maciça as metas nacionais, que é onde está a base, gente. As metas nacionais são metas mais fáceis. São metas onde a gente pode levar o maior número de pessoas possível. É a meta onde está a base do nosso negócio, os novinhos, que a nossa pedra preciosa são os novinhos. Então é nessas metas que a gente vai fazer ele sonhar, que a gente vai fazer ele acreditar, que ele vai voltar entusiasmado. Quantas pessoas não viraram a chave nessas metas, nessas viagens, gente? Então, quando lança uma meta nacional, não importa para onde seja, se é para o Rio, se é para São Paulo, se é para Santa Catarina, não importa. A motivação é a mesma, não importa se eu já fui para aquele estado, não importa se eu já fui para aquele hotel, a motivação é a mesma, porque a gente entende a meta, tá? Tem gente que fica muito ligado ao prêmio. Mas eu já conheço o Rio de Janeiro. Não importa, as pessoas do seu time não conhecem. Abraça as metas nacionais. O nosso negócio é muito emocional, sabe? E essas metas, elas cuidam do emocional. É incrível, as pessoas voltam dessas viagens nacionais aí, dessas metas nacionais, com outro espírito. E a última coisa que eu quero falar para vocês, todo mês é decisão. Para de achar que a decisão é só no último mês do gerente águia, que a decisão é só no último mês do chairman. Não, todo mês é decisão. Para de acumular caixa crédito. Pega a meta, divide por 12 meses, entende a tua média e para de acumular. Então, depois de 5 anos fora da divisão de lucros, nós voltamos para a divisão de lucros. E agora, no 4º ano ininterrupto, nós fechamos o nível 2, que foi ano passado, 2020. Depois de um ano extremamente difícil, desafiador, passamos aí, né, por pandemia, aquele início ali do ano que foi bem tenso, de um ano tão difícil, pessoas perdendo emprego, empresas fechando, né, pessoas aumentando suas crises financeiras, a gente consegue voltar para o nível 2. Então, assim, nem no meu sonho mais ousado eu não conseguia pensar nisso. Então foi um presente muito grande de Deus, muito grande. Eu pensava assim que quando a gente voltasse para o chairman no nível 2, eu pensava assim, meu Deus, vai ser 12 meses de muito trabalho. Por quê? Porque é uma meta mais complexa, né? Porque os valores são infinitamente maiores que se recebem.
Então eu pensava assim, será que a gente vai chegar dia 31 e vamos ter ano novo? Será que a gente vai conseguir, né? Pelo volume, pela complexidade da meta, enfim. E aconteceu de chegar no dia 1º de dezembro, olhar a meta no papel, olhar os números, olhar ali a projeção do time e perceber que estava fechado. Que Deus já tinha dado a vitória, que estava fechado. Então foi um mês que eu pensei que ia ser muito difícil, né? Por uma meta complexa, uma meta maravilhosa, uma meta incrível, valores altos, mas foi um mês tranquilo. Então, eu desejo a você que essa mensagem entre no seu coração, que a partir de agora você possa dar o seu melhor. Você não vai vender aquilo que você não compra. Então, você não vai conseguir vender o chairman enquanto você não fechar o chairman. Você não vai conseguir vender para o teu time o gerente águia enquanto você não for um gerente águia, não somente uma vez, mas várias vezes. Você tem que ser um líder dentro das metas. Então, desejo a você todo o sucesso do mundo e que a gente possa se ver nas melhores praias, nos melhores hotéis, nas melhores viagens, porque Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa vitória. Então, sucesso a todos.